Pode a igreja enganar-se em questão de fé? A totalidade dos crentes não pode errar na fé, porque Jesus prometeu aos seus discípulos mandar o Espírito da verdade e conservá-los na verdade. Tal como os discípulos acreditavam em Jesus de todo o coração, também o cristão pode confiar totalmente na igreja se procurar o caminho da vida. Efetivamente, se o próprio Jesus fez dos seus apóstolos participantes da missão de ensinar, a igreja tem uma função educativa, o magistério, e não se pode calar. É certo que alguns membros da igreja se podem enganar e até cometer erros graves, mas a igreja como um todo nunca se poderá desviar da verdade de Deus. A igreja transporta, através do tempo, uma verdade viva que é maior que ela mesma. Fala-se de depositum fidei, o tesouro da fé, que deve ser preservado. Caso alguma verdade seja publicamente questionada ou deturpada, a igreja é desafiada a trazer novamente à luz aquilo em que se creu por toda parte, em todos os tempos e por todos os crentes. É verdadeira a Sagrada Escritura? Os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade de Deus, porque são inspirados, ou seja, foram escritos por inspiração do Espírito Santo e têm Deus por autor. Concílio Vaticano II, Dei Verbum. A Bíblia não caiu do céu feita, nem Deus editou a autômatos, isto é, escritores inconscientes. Antes, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de pessoas na posse das suas faculdades e capacidades para que, agindo Ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. Para que determinados textos fossem reconhecidos como escritura sagrada, tiveram de ser aceitos pela Igreja Universal. Deve de existir, portanto, um consenso nas comunidades. Sim, é o próprio Deus que nos fala por este texto. Isto é mesmo inspirado pelo Espírito Santo. Desde o século IV, esses escritos proto-cristãos estão fixados no cânone das Sagradas Escrituras, tal como foram realmente inspirados pelo Espírito Santo. Como pode a Sagrada Escritura ser verdade se nem tudo que nela se encontra está correto? A Bíblia não transmite precisão histórica nem conhecimentos científico-naturais. Também os autores eram filhos do seu tempo. Eles partilhavam as concepções culturais do seu ambiente, em cujos erros por vezes estavam presos. Não obstante, tudo que o ser humano precisa saber sobre Deus e sobre o caminho da sua redenção encontra-se com infalível segurança na Sagrada Escritura. Como se lê a Bíblia corretamente? A Sagrada Escritura lê-se corretamente se for lida em atitude orante, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo, sob cujo influxo ela surgiu. Ela contém a palavra de Deus, isto é, a decisiva mensagem de Deus para nós. A Bíblia é como uma longa carta de Deus dirigida a cada um de nós. Por isso, temos que acolher as Sagradas Escrituras com grande amor e respeito. Primeiro, devemos realmente ler a carta de Deus, isto é, não isolar pormenores sem atender ao todo. Depois, devemos orientar esse todo para o seu coração e mistério, ou seja, para Jesus Cristo, de quem fala toda a Bíblia, mesmo o Antigo Testamento. Portanto, devemos ler as Sagradas Escrituras na mesma fé viva da Igreja em que elas surgiram.